Olá, eu sou Roberto Portugal Bacelar. Minha formação toda é na área de resolução de conflitos. Fiz mestrado pela Pontifícia Universidade Católica aqui do estado do Paraná. Atuo como desembargador do Tribunal de Justiça do estado do Paraná. Uma satisfação estar aqui com você para nós tratarmos desse tema mediação e arbitragem. A nossa conversa inicial, nós vamos verificar que nós temos um conjunto de ações que tratam de prestar um melhor serviço à população. Então, quando você fala em política pública, normalmente é isso que nós temos. Dentro da ideia das políticas públicas, nós temos um conjunto de ações para que sejam alcançados os melhores resultados ao cidadão. No que concerne a política nacional de tratamento adequado dos conflitos, não é diferente. Cabe a você, cabe a todos os operadores do direito tentar encontrar a melhor maneira possível para que a prestação de serviços à sociedade seja adequada. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre um conjunto de ações gerais, que são os macro desafios 2021 até 2026, e depois nós vamos falar também sobre a política específica de tratamento adequado dos conflitos. Nós vamos também trabalhar a ideia de crise dos sistemas, falar um pouquinho sobre aquilo que tem sido considerado como crise no sistema e depois fazer um alinhamento daquilo que tem sido estudado no mundo todo por meio do projeto Florença e enquadrar o projeto Florença mais ou menos dentro do contexto brasileiro. Agora, nós vamos começar pensando, então, nesse projeto denominado Projeto Florença, de Mauro Capelletti e Brian Garf. Esse projeto Florença, ele tem a característica de ter desenvolvido algumas ondas renovatórias de acesso à justiça. Então ele traz uma ideia interessante, como a ideia de onda mesmo, né? Uma onda renovatória de acesso à justiça. O que ele faz? Ele traz, então, num primeiro momento, a ideia de que nós teríamos uma primeira onda destinada a dar acesso à justiça aos pobres. Essa é a primeira ideia da onda renovatória de acesso à justiça. Mas antes disso, é interessante nós percebermos que quais os problemas que o projeto Florença identificou. E a segunda pergunta é se o projeto Florença tem alguma repercussão ou se ele tem aplicação no sistema judiciário brasileiro. Vamos a isso. Obstáculos de acesso à justiça. Nós vamos verificar, num primeiro momento, que a primeira onda renovatória começou a perceber que para as pessoas mais pobres, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e cultural, havia uma grande dificuldade de dar acesso à justiça. E a primeira onda, então, vem com essa perspectiva, dar acesso à justiça aos pobres. Depois, a segunda onda renovatória de acesso à justiça passa a ter uma preocupação de que quanto mais aumenta a população, mais cresce o número de conflitos. Se você pegar sempre um juiz para resolver conflitos individuais, talvez a gente não tenha condições de dar conta de resolver todos os conflitos. Havia necessidade de que um juiz, dando uma decisão, proferindo uma decisão, pudesse atender ao maior número de pessoas. Então a segunda onda renovatória de acesso à justiça trata da ideia de que uma decisão possa atender a vários conflitos. Aí nós temos os conflitos individuais homogêneos. Se nós pegarmos no contexto brasileiro, o Código de Defesa do Consumidor, a ideia de você poder dar uma decisão, proferir uma decisão que produza resultados múltiplos. E a terceira onda de acesso à justiça é a onda de um novo enfoque de acesso, ou seja, procurar várias possibilidades de acesso à justiça. Vamos lá. O que nós identificamos num primeiro momento? Identificamos que havia um acúmulo de processos, né? No contexto brasileiro, por exemplo, nós temos um estoque de casos que tem se acumulado durante os últimos anos no Brasil. Hoje são mais de 70 milhões de casos.
especificamente, 77 milhões de casos estão em estoque, acumulados no sistema brasileiro. O que nós temos que fazer para dar conta desse estoque de processos que existe no sistema brasileiro? Há uma série de situações que nós temos que pensar, porque no Brasil há ainda a cultura de levar os casos ao sistema judiciário. E você, como operador do direito mesmo, quando alguém procura você para que você encontre uma solução adequada para o seu conflito, a questão cultural brasileira é muito forte e você acaba recomendando que a parte procure o sistema judiciário. Por isso que nós temos, então, esse número muito grande de casos. Já chegou a ser mais de 100 milhões de casos. Hoje, esse estoque está em 77 milhões de casos. Qual que é o desafio? O desafio é que nós possamos pensar a solução de conflitos de uma maneira diferenciada, de uma maneira inovadora. Um dos pesquisadores que trabalhou com Mauro Capelletti e Brian Gart chamava-se Kim Economides. Esse pesquisador trouxe a ideia de uma quarta onda renovatória e ele provoca você, provoca a mim e provoca todos os profissionais de direito. O que ele diz em relação a isso? Ele diz que existe uma quarta onda de acesso à justiça, que é uma quarta onda voltada à prevenção de litígios. E você, o profissional do direito, é provocado a tanto. Você, profissional, acredita no acesso à justiça que você promete ao cidadão? Então, acaba por comprometer nós outros, magistrados, os advogados, os promotores de justiça, enfim, todos os profissionais de serviços jurídicos, a se inserir nesse projeto de acesso à justiça. Primeira onda, dar acesso ao pobre. Segunda onda, tratar de conflitos coletivos, individuais homogêneos, uma decisão produzindo maiores resultados. Terceiro enfoque, terceira onda de acesso à justiça, multiplicar possibilidades de acessar o sistema judiciário. E aqui vem a ideia de você, como profissional, estimular também a busca de soluções consensuais. Não só a busca pelo Poder Judiciário, mas a busca por soluções adequadas para resolver os seus conflitos. Todos nós, portanto, passamos a ser responsáveis pelo acesso à justiça. Não só o Poder Judiciário passa a ser responsável pelo acesso à justiça, mas também você, como cidadão, como profissional, é responsável pelo acesso à justiça. Para isso, então, vem as políticas públicas, primeiro uma política pública nacional para tratar, anualmente, reúnem-se todos os presidentes de tribunais estaduais, de tribunais regionais federais, para definir, então, essas metas nacionais. E dentro dessa política maior está inserida a política pública de tratamento adequado dos conflitos. E nós temos, então, dentro disso, alguns macro desafios que coincidem exatamente com a política específica de tratamento adequado dos conflitos. A partir dessa ideia de Mauro Capelletti e Brian Gart, de você ter ondas renovatórias de acesso à justiça, primeira onda, segunda onda, terceira onda, depois vem o Kim Economides, e junto com Mauro Capelletti e Brian Gart apresentam uma quarta onda de acesso à justiça, provocando você, profissional, como também responsável por esse acesso à justiça, eu tenho sugerido a reflexão sobre uma quinta onda de acesso à justiça. Essa é a ideia que me parece interessante no contexto brasileiro. Nós imaginarmos a possibilidade de ter uma quinta onda de acesso à justiça, mas uma quinta onda voltada agora não só a dar conta dos conflitos já judicializados, como poder também providenciar a saída da justiça. Para isso, eu tenho enfatizado a ideia de que o Conselho Nacional de Justiça, lá há muitos anos já, desde 2009, com a resolução número 70, essa resolução já foi revogada, mas o seu aspecto histórico ainda é muito importante, ela define metas relativamente àquilo que se espera do sistema judiciário. Então, normalmente, o sistema judiciário brasileiro ainda tem como característica ser um
moroso ter uma solução dos conflitos que não é uma solução de conflitos rápida. Aquela ideia constitucional do tempo razoável do processo, ela não foi atendida. Por isso, anualmente, se renovam algumas dessas metas. Meta 1 e meta 2 do Conselho Nacional de Justiça. Julgar mais processos do que os processos que ingressam, ou seja, então existe uma fórmula da engenharia de produção que quanto maior o número de processos eu tenho que dar conta de sair da justiça também com um maior número do que aqueles que ingressaram. E a segunda meta, julgar os casos mais antigos, é a meta 2. E essas metas se renovam anualmente em encontros nacionais feitos por presidentes de tribunais estaduais, presidentes de tribunais regionais. Qual que é a ideia? Ampliar a produtividade do sistema judiciário, reduzir estoque dos processos perante o sistema judiciário e, ao mesmo tempo, propiciar a você, profissional do direito, a mim, magistrado, e a todos os operadores em geral, a disseminação do conhecimento, dos métodos consensuais e a forma de resolver conflitos dentro e fora do sistema judiciário. Tenho defendido essa quinta onda de acesso à justiça como um verdadeiro portfólio de métodos, de meios, de possibilidades de tratarmos o conflito, de buscarmos soluções consensuais dentro ou fora do sistema judiciário. Então, a quinta onda, em resumo, eu proponho que nós possibilitemos a saída dos processos já judicializados, mas haja uma ideia de prevenção pró, ou seja, prevenir. Antes de ingressar no sistema judiciário, pensar num portfólio, numa possibilidade, abre o leque de possibilidades de solução consensual dos conflitos, independentemente da judicialização. Essa é a ideia geral, então, que faz parte dessa quinta onda. Vamos lá. A resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça traz, pela primeira vez no Brasil, a ideia de estímulo aos métodos consensuais e adequados de solução de conflitos. Lá, em 2010, a Resolução 125, e aqui é interessante que nós percebamos que isso antes ainda de haver uma modificação no Código de Processo Civil, antes ainda de passar a viger no Brasil a lei de mediação, lá o Conselho Nacional de Justiça já regulava o estímulo aos métodos adequados de resolução de conflitos. Qual que é a ideia dentro do sistema nacional? A ideia é que tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal nós tenhamos instrumentos que viabilizem uma maior disseminação das soluções consensuais e haja uma mudança na cultura do operador, no sentido de que ele também promova a ideia de soluções adequadas, não só aquela solução adjudicada. Aqui eu sempre faço um parêntese de que lembro-me quando eu era juiz de uma cidade do interior e a ideia da cultura de levar todos os conflitos ao sistema judiciário ainda é muito grande no Brasil. E me recordo que um dia eu estava no fórum e aí eu escutava uma voz de mulher gritando assim, quero falar com o juiz, quero falar com o juiz. E eu rapidamente desci do meu gabinete e aí fui conversar com essa senhora. E eu falei, senhora, o que a senhora está precisando e tal? Quero falar com o juiz. Eu falei, não, eu sou o juiz, o que a senhora precisa? Ela estava com um filho de talvez 7 anos, 8 anos, um pouco mais, um pouco menos, e ela puxava, né? Aqui no Paraná nós costumamos dizer puxar pelo cangote, né? Mas segurando a criança. E aí nós, naquela situação, o escrivão estava comigo, eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou, olha, doutor, eu não dou conta do moleque. Veja que situação, a relação da mãe com o filho, ela queria que o juiz pudesse resolver. O que eu estou querendo trazer? Pensa você que hoje a cultura brasileira ainda precisa levar a questão da relação mãe-filho para ser resolvido no sistema judiciário. Faz sentido isso? Né? Nos dias atuais, nisso que tem sido denominado de pós-modernidade, modernidade líquida, será que faz sentido ainda o Poder Judiciário ser chamado para tudo? A isso nós chamamos de judicialização?
de relações sociais. São relações que, a princípio, não precisariam estar no sistema judiciário, mas as pessoas, por uma questão cultural, acabam levando ao sistema judiciário. Pense aí, você, como profissional da pós-modernidade ou modernidade líquida, como que as coisas acontecerão daqui para frente? Será que nós teríamos de levar tudo ao sistema judiciário? Essa dúvida, então, eu quero que você reflita sobre ela, para que nós possamos avançar, então, aqui na nossa disciplina, mediação e arbitragem. Veja lá, nós temos no Brasil a justiça comum e a justiça especial. Qual é a justiça especial no Brasil? A justiça especial no Brasil é a militar, eleitoral e justiça do trabalho. É só essa a justiça especial no Brasil. Militar, eleitoral e justiça do trabalho. O restante é justiça comum, inclusive juizados especiais. Juizados especiais integram a justiça ordinária, a justiça comum ordinária. E temos a justiça federal e a justiça estadual. Essa ideia de política nacional, ela põe o poder judiciário dentro de um mesmo sistema, ou seja, o poder judiciário é nacional. E todas as metas, portanto, elas se referem à justiça comum, federal ou estadual, e à justiça especial. Leia-se, justiça especial, militar, eleitoral, trabalhista. Ponto final. Ok? Vamos então agora pensar nesse contexto. Vamos pensar que todas as políticas referem-se ao sistema judiciário nacional, do qual integram justiça federal, justiça estadual, integram justiça comum e justiça especial. Essa última apenas eleitoral, militar e trabalhista. Ponto final. Ok? Agora, nós vamos começar a conversar sobre acesso à ordem jurídica justa e acesso à solução adequada dos conflitos. Esse vai ser um ponto que vai nos acompanhar durante todo o nosso processo formativo. Nós vamos conversar muito sobre acesso à ordem jurídica justa e acesso à solução adequada dos conflitos. Isso veio para o Brasil através do nosso querido professor Kazuo Watanabe, né? Vamos ver aqui, né, que nós temos o professor Kazuo Watanabe, na expressão que ele traz de acesso à ordem jurídica justa, ele nos enquadra na possibilidade de que nós possamos entender o sistema judiciário de uma maneira a que a população seja aquela que a população seja o principal destinatário da solução consensual dos conflitos. Para isso, nós temos que buscar um resultado que seja útil, justo, adequado e no tempo razoável. Isso vai nos acompanhar, a ideia de acesso à ordem jurídica justa vai nos acompanhar durante toda essa nossa jornada. Quero que você pense primeiro, né, em acesso à ordem jurídica justa, segundo a concepção do professor Kazuo Watanabe. Mas o que é acesso à ordem jurídica justa? O professor chega até, mesmo em determinado momento, a nos dizer que é um acesso com J minúsculo, né? Mas espera aí, acesso à justiça com J minúsculo, o que isso significa? Significa dizer que não é só o acesso ao sistema judiciário, mas é o acesso à solução adequada do conflito dentro ou fora do sistema judiciário. Quando você pensa, portanto, em acesso à justiça, você pode pensar na acessibilidade dentro do sistema judiciário ou por outros meios. E é isso que nós temos como planejamento nacional de solução adequada dos conflitos. Nós vamos ver, por exemplo, a Resolução 325, que passou a viger em 2021. É uma resolução, então, que trata dessa ideia global de acessibilidade, não só pelo sistema judiciário, mas por todos os meios possíveis, a fim de que se previnam litígios perante o sistema judiciário brasileiro. Veja aqui esse quadro, um quadro que eu não quero que... Até a letra dele está pequena, mas eu quero só que você visualize mesmo, porque é um mapa. Esse mapa, eu quero que você visualize que ele tem várias possibilidades, mas ele traz
a ideia de visão, de missão do sistema judiciário, e nesses macro desafios, estão previstas as possibilidades de prevenir conflitos, de fazer com que, na medida do possível, nós tenhamos outras soluções que não as judiciárias. Fortalecimento da relação institucional do Poder Judiciário com a sociedade e a ideia de prevenção de litígios, adoção de soluções consensuais para tratamento de conflitos. Veja lá, dentro dessa perspectiva do mapa estratégico previsto nesse nosso planejamento, nós temos então uma primeira perspectiva, que é a perspectiva da sociedade. Na perspectiva da sociedade, a ideia da Constituição da República, se nós pegarmos desde o seu preâmbulo, uma sociedade fraterna, comprometida com a solução pacífica das controvérsias, a ideia básica da Constituição, lá no seu artigo 5º, é possibilitar, atenuar as desigualdades sociais, garantir direitos das minorias, proporcionar a inclusão e a acessibilidade de todos os cidadãos. Essa é a perspectiva da sociedade. Vejamos agora quais as outras perspectivas que estão dentro desse planejamento estratégico do sistema judiciário de 2021 até 2026. Temos lá fortalecimento das relações institucionais do Poder Judiciário com a sociedade, transparência e fortalecimento do Poder Judiciário e ainda promoção da sustentabilidade no uso dos recursos. Ou seja, o conceito ESG ou ASG hoje está em voga não só para as empresas, a ideia de uma responsabilidade ambiental, uma responsabilidade na governança e uma responsabilidade social, hoje fazem parte da ideia do próprio sistema judiciário. Prevenir litígios e adoção de soluções consensuais. O interessante é que, durante muito tempo, se pensou que as soluções consensuais poderiam concorrer com o sistema judiciário. Hoje o que se percebe é exatamente o contrário. É o Poder Judiciário, por meio do seu órgão gestor administrativo, Conselho Nacional de Justiça, estimulando as pessoas a resolver conflitos fora do sistema judiciário, estimulando você, profissional, a buscar soluções dentro ou fora do sistema judiciário. E quando nós passamos a analisar o sistema judiciário, a partir da resolução 125, que é de 2010, nós temos também a ideia de múltiplas portas de acesso à justiça. A ideia, então, hoje, que parece até mesmo contraditória, em relação ao sistema judiciário, ele próprio, o sistema judiciário, pelo Conselho Nacional de Justiça, estimulando soluções adequadas fora do sistema judiciário. Assim a partir da resolução 125 de 2010, depois o Código de Processo Civil, depois a Lei de Mediação, trazendo a ideia de múltiplas portas de acesso à justiça. Então isso tudo está em sintonia com a ordem constitucional que promete solução consensual dos conflitos na ordem interna e na ordem internacional. O preâmbulo da nossa Constituição, comprometida com a solução pacífica das controvérsias. É essa a ideia, portanto, que hoje o Brasil abraça. No contexto do projeto Florença, que nós falamos de acesso à justiça, é acesso à solução adequada do conflito dentro ou fora do sistema judiciário. Avancemos um pouco agora na ideia da Política Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos de Interesse. A ideia agora é começar a entender um pouquinho melhor essa estrutura a partir do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça foi criado no Brasil como um órgão administrativo para traçar todas as estratégias e as diretrizes do Poder Judiciário Nacional. O que nós vamos agora perceber dentro dessa política nacional de tratamento adequado dos conflitos? Nós temos o Conselho Nacional de Justiça, nós temos os núcleos permanentes de solução consensual dos conflitos junto aos tribunais estaduais e tribunais federais. Qual que é a ideia? Bom, primeiro, lá em cima está o Conselho Nacional de Justiça e abaixo um órgão pensante
para estruturar as políticas regionais e as políticas locais. Então, para isso, são núcleos, são a cabeça pensante do tribunal. Se eu tenho no contexto nacional, para todos os tribunais, o Conselho Nacional de Justiça, eu tenho de ter os núcleos dentro dos tribunais federais e nos tribunais estaduais, para que tracem as diretrizes estaduais e regionais para o tratamento adequado do conflito. Veja que dentro de uma política nacional, talvez nunca se tivesse dado tanta preocupação para a solução de conflitos, né? Nós tínhamos uma única porta, uma única via de acesso à justiça, que era a via do sistema judiciário tradicional, a via adjudicada. Eu, como juiz, recebo a causa e dou uma decisão. O que muda nesse contexto? Muda que toda a política nacional geral, ela própria se preocupa com a solução consensual dos conflitos. E para isso o Conselho Nacional de Justiça estimula, portanto, as soluções adequadas fora do sistema judiciário, prevenindo o ingresso de novas causas ao sistema judiciário. A ideia, então, desses núcleos é que, efetivamente, eles se estruturem de uma maneira a alinhar aquilo que o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu como políticas nacionais, gerais, e ao lado das políticas nacionais gerais contempladas, onde estão contemplados aqueles macro desafios 2021 a 2026, os núcleos colaborem também com a ideia de pensar o sistema federal ou o sistema estadual. A ideia é que cada tribunal monte um colegiado para formar esses núcleos, órgão pensante dos tribunais, a fim de que haja o total alinhamento, a sincronia perfeita entre aquilo que foi planejado como diretriz para o tratamento adequado dos conflitos e as peculiaridades locais e regionais. É esse o grande desafio na formação destes núcleos. Algumas vezes, alguns tribunais, inclusive, têm convidado pessoas, professores universitários, sociólogos, alguns pesquisadores, para integrar o núcleo e auxiliar na execução e no alinhamento dessa importante tarefa, que é pensar o sistema de solução adequada dos conflitos. Não só com a única porta de propiciar julgamento dos casos, mas também propiciar um leque de possibilidades de solução adequada dos conflitos de maneira consensual. Nós vamos ainda falar sobre cada um destes processos, mas por hora é imaginar que cada tribunal tem de ter o seu órgão pensante, e o órgão pensante é um núcleo permanente de solução adequada dos conflitos. Depois de pensar Conselho Nacional de Justiça e os núcleos, nós temos que pensar num órgão operacional. Quem que vai dar cumprimento às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça? Quem que vai dar cumprimento àquilo que foi alinhado pelo órgão pensante dos tribunais? Alguém tem que fazer acontecer isso. Então tem o órgão operacional. E o órgão operacional é o CEJUSC, Centro Judiciário de Solução Adequada dos Conflitos. Até é interessante aqui mencionar que os centros judiciários de solução consensual de conflitos, quando foram criados lá pela Resolução 125 de 2010, eles tinham ainda uma denominação que acrescentava e-cidadania. Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, né? A lei, o novo Código de Processo Civil e a Lei de Mediação não falam mais da ideia de cidadania, né? Mas isso não significa dizer que a cidadania não exista. Ainda é muito importante que nós tenhamos um setor de orientação, de triagem, e não só orientação jurídica, mas que permita à população ter tranquilidade para poder trabalhar os conflitos de uma maneira adequada. Então, quem são esses centros operacionais? Sempre esse centro tem um juiz coordenador, esse centro tem um juiz que é
o vice-coordenador e ele é integrado por servidores. Pelo menos um servidor nós vamos ter que ter sempre, especificamente, para que possa dar conta dessas situações. O que nós vamos encontrar como previsão normativa? Parte-se da Resolução 125, que antecedeu a própria Lei de Mediação e o Código de Processo Civil, e nós vamos ter regulação, tanto no Código de Processo Civil quanto na Lei de Mediação, prevendo então o funcionamento desses centros operacionais de solução de conflitos. Onde houver mais de uma vara, a ideia da política nacional foi centralização, ou seja, você num primeiro momento você centralizar um órgão específico que possa trabalhar a solução consensual de conflitos, não de uma maneira intuitiva, né? O que nós vimos no Brasil durante muitos anos é uma conciliação intuitiva, ou seja, muitos conciliadores e muitos juízes mesmo, né, sentavam numa mesa de conciliação e lançavam a pergunta para as partes. Tem acordo? Né? Invariavelmente, as pessoas afetadas emocionalmente pelo conflito diziam não tem acordo. Aí o que esse conciliador ou esse juiz fazia? Embora não tenha acordo, vamos tentar o acordo. A ideia da política é trabalhar primeiro uma centralização num órgão, mas que esse órgão tenha pessoas capacitadas, ou seja, o próprio juiz tem de estar capacitado, os conciliadores e mediadores capacitados e os próprios servidores capacitados a dar conta de resolver de maneira adequada os conflitos de interesse. Portanto, a ideia é que nós tenhamos essas modalidades de serviços prestados de uma maneira não intuitiva, de uma maneira técnica. Quando o Código de Processo Civil exige que, verificados os requisitos de uma petição inicial, desde logo se designará uma audiência ou uma sessão de mediação ou conciliador, a ideia do legislador era que desde logo nós pudéssemos ter uma triagem para indicar especificamente se é caso de conciliação ou se é caso de mediação. Na prática, isso não tem acontecido. Né? Invariavelmente, os juízes designam a audiência de conciliação ou mediação. Ou seja, pode ser uma ou pode ser outra. E a triagem acaba sendo feita de uma maneira posterior. Né? Nós vamos, com o passar do tempo, ir trabalhando essas diferenças. Nem sempre é muito fácil de identificar a diferença entre conciliação e mediação, porque uma foi prevista no Código de Processo Civil para situações em que as partes já se conhecem, já têm relacionamento anterior, que é a mediação, e a outra, a conciliação, prevista para quando as partes não se conhecem, são situações casuais e, portanto, a conciliação seria mais adequada. Mas como fazer essa distinção na prática? Realmente precisam os centros, que são operacionais, ter um sistema de triagem, ter pessoas capacitadas, a partir do próprio juiz coordenador, do vice-coordenador e da estrutura funcional, para que consigam, então, dar conta de possibilitar, então, essa adequada solução dos conflitos. A importância do artigo 334 do Código de Processo Civil e de toda a estrutura é de que agora o processo é independente. Processo consensual, mediação, conciliação, ele é independente. E no passado, isso ficava muito vinculado ao processo adversarial, ou seja, vinha uma petição inicial, vinha uma contestação, já havia o litígio ou embate e aí se tentava uma conciliação. Hoje, recebida a petição inicial, se não for caso de indeferimento, for para possibilitar então a discussão da causa, desde logo já é designada essa audiência de conciliação ou mediação. Isso facilita em que medida? Facilita porque as partes ainda não estão em litígio. Ou seja, antes de haver a contestação, as partes já podem conversar e podem tentar uma solução adequada. São muitas as ideias desses centros. No Brasil todo, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, os centros estão sendo instalados ainda, com estrutura. O Conselho Nacional de Justiça fez a previsão de que cada centro é uma unidade judiciária, portanto precisa de uma estrutura própria, mas o que nós temos de verificar é que todos esses centros eles têm que ter uma construção que permita
uma solução pré-processual, ou seja, uma solução anterior ainda da instauração do processo, que permitam um desenvolvimento processual, ou seja, ajuizada a ação, como é o caso do 334, possa ser viabilizado tecnicamente uma solução consensual e ainda que tenham esse setor de cidadania. Esse setor de cidadania que dava até nome ao Centro de Solução Adequada ou Consensual de Conflitos e Cidadania, lá na Resolução 125, embora o Código de Processo Civil e a Lei de Mediação não tenham repetido cidadania, esse contexto de cidadania é muito importante. Esse contexto de cidadania é que vai dar a orientação adequada para que a pessoa encontre a solução adequada do seu conflito. Esses centros hoje no Brasil são fundamentais. São eles que vão fazer a diferença na solução de conflitos para as pessoas. Se nós tínhamos no passado um sistema, de certa forma, arcaico, um sistema que não falava a linguagem da população, sempre a representatividade por advogado, numa linguagem técnico-jurídico, os centros vão procurar estabelecer uma diferença em relação a isso. O que os centros vão procurar fazer? Vão procurar estabelecer uma comunicação de cidadania, uma comunicação mais próxima, para que as pessoas mais simples possam compreender que, ao lado de uma solução adjudicada, ou seja, imposta pelo sistema judiciário, há possibilidade de outras portas, há possibilidade de outros meios de solução de conflitos mais adequados. Hoje se fala muito da palavra empoderamento. Você já deve ter ouvido falar, empoderamento, né? Parece uma palavra da moda. Empoderar em relação ao sistema judiciário, gosto mais de falar, devolver para as pessoas o poder que as pessoas sempre tiveram de solucionar os seus conflitos, dentro ou fora do sistema judiciário, de maneira pré-processual, de maneira processual e, no conceito de cidadania, recebendo informações adequadas para que ela própria possa optar pela solução que seja mais adequada ao seu conflito. Na prática, a ideia da solução consensual dos conflitos é que ninguém mais suporta a ideia de um acesso apenas formal, né? O que as pessoas querem é que seja feita a diferença na sua vida. Ou seja, acesso à solução adequada dos conflitos é fazer alguma modificação na vida das pessoas. É que a pessoa, ao final, receba aquilo que é o seu bem da vida, aquilo que ela procura. Então, vejamos aqui agora essa construção de acesso formal à justiça. Não é mais suficiente a ideia de que você apenas tenha acessibilidade ao sistema judiciário. Os centros judiciários de solução de conflitos agora recebem uma missão de tratar, resolver, de poder, se não for para que eles resolvam, pelo menos promover o tratamento e o encaminhamento adequado dos conflitos. E o mais importante é que antigamente nós tínhamos isso só como resolução do Conselho Nacional de Justiça, mas agora não. Agora nós temos o status de lei. Previsão do artigo 165, caput do Código de Processo Civil. Temos lá, na lei de mediação, a possibilidade de que os tribunais implantem esses centros judiciários de solução de conflitos, agora como uma unidade judiciária, que tem um juiz, que tem servidores responsáveis pela realização de sessões, audiências de conciliação, mediação, bem como pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar e orientar a autocomposição. Veja que em todas as formas que se apresenta o Centro Judiciário de Tratamento Adequado dos Conflitos, eles estão se estruturando de uma maneira a tratar a população de uma maneira mais simples. Perceba que o sistema dialético, né, de petição inicial, contestação, a linguagem técnico-jurídica de um processo judicial, de regra geral, para a população, é alguma coisa meio complexa, né? As partes são representadas por advogados. Quando você vai trabalhar uma instrução processual, a testemunha responde para o juiz fica intermediando. Para as pessoas isso é muito complicado, né?
alguns princípios dos centros judiciários de tratamento adequado dos conflitos, eles nos permitem que nos centros esse tratamento seja mais próximo do cidadão, sejam capacitados os servidores, o próprio magistrado, para que ele possa falar de uma maneira mais simples, para que ele possa melhor se comunicar com a população, a fim de que a verdadeiramente seja adequada, a partir do contexto, das circunstâncias, separando aquelas questões. Se as pessoas já têm vínculos anteriores ou se as pessoas não têm vínculos anteriores, qual o processo mais adequado, qual o método mais adequado para resolver os seus conflitos. Mas isso passa então pela ideia desses pilares, né? Então o primeiro pilar, centralização das atividades no Centro Judiciário de Solução dos Conflitos e Cidadania. Por quê? Porque ele teria melhores condições do que as varas tradicionais para solucionar de forma adequada e de maneira consensual os conflitos. Segundo, capacitação. Capacitação adequada dos servidores, capacitação adequada dos auxiliares da justiça, mediadores, conciliadores, facilitadores, e também a ideia de orientação, não só orientação jurídica, mas orientação, dar informação para as pessoas de que elas têm a possibilidade de elas próprias resolver os seus conflitos. Essa é a essência da palavra empoderamento. Devolve-se para a sociedade o poder que ela sempre teve de solucionar os seus conflitos. É esse um dos objetivos gerais dos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. Finalizando, é interessante que nós percebamos uma ideia de uma harmonia naquilo que tem se estabelecido em relação ao planejamento geral de tratamento dos conflitos, metas estabelecidas como macro desafios, né, 2021 até 2026, e tudo isso alinhado com uma política específica de tratamento adequado dos conflitos, né? Se você pensar, nós temos uma política nacional que tinha como meta 1 e meta 2 julgar, né? Então a ideia da meta 1, julgar mais casos do que os ingressados, né? Meta 2, julgar os casos mais antigos. Hoje, a ideia de julgar passou a ser analisada de uma maneira mais flexível, no sentido de dar conta de resolver o conflito por quaisquer dos meios adequados. Ou seja, não se fala mais só em julgar os conflitos. Então, vamos ver. Política Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos. Tem uma linha dela, uma das suas linhas é a linha de trabalhar solução consensual. A linha é prevenir o ingresso de novas causas no sistema judiciário. Então veja que hoje o que nós temos é um sistema geral, perfeitamente adequado com o sistema específico previsto na Resolução 125 de 2010, que é a política pública de tratamento adequado dos conflitos. Nós temos então hoje um alinhamento que abre um leque de possibilidades, não só de julgamento de casos, mas de tratamento adequado dos conflitos. Mediação, conciliação, facilitação. Nós vamos falar sobre outros meios além da conciliação e da mediação, mas por hora vamos ficar na conciliação e da mediação. O estímulo à negociação direta das pessoas para que elas próprias possam solucionar os seus conflitos. E a ideia base, né, que eu gosto de repetir, vamos lembrar, temos o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil. Estado democrático de direito que visa prevenir conflitos e assegurar a solução consensual. A ideia que está no preâmbulo da Constituição de uma sociedade fraterna, comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, né? Em volta de tudo isso, o artigo 5º da Constituição da República assegura a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana. A pessoa tem que ser respeitada nos seus direitos, mas não só nos seus direitos, mas também na solução que ela tenha para os seus conflitos.
A ideia de solução adequada dos conflitos é uma ideia que valoriza a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, vamos relembrar, é um fundamento antropológico comum a todos os demais princípios. É a ideia de que o ser humano está em primeiro lugar. A visão é antropocêntrica, ou seja, o ser humano em primeiro lugar sempre. Valorizar o ser humano para que o ser humano possa encontrar as melhores soluções para os seus conflitos. Nós ainda vamos falar muito sobre o conflito, sobre a ideia da naturalidade do conflito. Você vai ter conflito hoje, eu vou ter conflito hoje, porque o conflito faz parte das relações. Mas o desafio que nós temos é dar aos cidadãos, e você, como operador jurídico, você tem esse compromisso também, dar aos cidadãos o quê? A possibilidade de que eles tenham uma solução adequada para os seus conflitos, dentro do sistema judiciário ou fora do sistema judiciário. Para isso, então, nós temos estratégias nacionais de tratamento adequado dos conflitos, temos políticas, macro desafios de 2021 até 2026 e dentro destes macro desafios estão inseridas as ideias da política de solução adequada dos conflitos. Prevenir conflitos, estimular, você profissional do direito, estimular as pessoas, disseminar as práticas de solução adequada dos conflitos e estimular você para que você promova isso também. Você também é responsável, segundo a quarta onda de King Economides, você também é responsável pela solução adequada dos conflitos. Então, é o compromisso nosso, de todos nós, buscarmos a ideia de devolver para a população o poder que a população sempre teve de solucionar os seus conflitos. O compromisso é nosso, o compromisso é de todos nós, de maneira solidária, fraterna, de auxiliar as pessoas com dignidade a que elas próprias possam resolver os seus conflitos de interesse, fazendo com que a verdadeira pacificação possa se estabelecer no Brasil.